Neste 13 de outubro de 2025, o mundo acompanhou o passo mais importante até agora para o fim da guerra na faixa de Gaza. Conflito que já dura 2 anos, desde o massacre do grupo terrorista Hamas, que matou mais de 1.200 pessoas em Israel. Mais de 60 mil palestinos morreram no conflito. Hoje, o Hamas libertou os últimos 20 reféns israelenses vivos que tem mais de 730 dias sequestrados. Entregou também alguns corpos de reféns mortos. E em troca, Israel soltou mais de 2.000 prisioneiros palestinos. Esse dia histórico marca o fim da primeira fase do plano de paz costurado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que hoje esteve em Israel e que agora participa de um encontro no Egito com vários líderes mundiais. Aliás, você acompanha com a gente agora ao vivo imagens deste encontro no Egito, em que estão assinados ali vários compromissos no sentido de garantir, portanto, a paz na região. Está ali, ó, paz 2025, paz no Oriente Médio, é o que diz ali atrás em inglês. E, portanto, o presidente Donald Trump ali no centro, junto com todos esses líderes, assinando compromissos neste sentido, de buscar, portanto, um acordo de paz duradouro na faixa de Gaza. 7h27 da noite, neste momento, no Egito, e você confere essa imagem ao vivo aqui com a gente, presidente egípcio, presidente da Turquia, presidente Donald Trump e outras lideranças do Oriente Médio, lideranças de outras partes do mundo também. Em Israel está o nosso correspondente, enviado especial, Murilo Salviano, Ross Salinas junto com ele. Já é noite em Israel e o Murilo atualiza tudo aqui pra gente. Murilo acompanhou de perto a comoção pela libertação dos reféns e traz pra gente as informações mais atualizadas. Murilo, bem-vindo, boa noite, obrigado pela presença. Diz pra gente onde é que você está, por favor. Trali, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu estou aqui em Jerusalém, na parte israelense. Para você ter uma ideia de contexto, a gente está bem em frente à residência oficial do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E por que esse local? Vocês sabem a Praça dos Reféns, lá em Tel Aviv, onde os familiares se reuniam durante esses 2 anos? Pois bem, aqui em Jerusalém, esse é o ponto em que os familiares, os amigos, os apoiadores do cessar-fogo se reuniram durante os 738 dias à espera desse resgate. A sensação a gente está vivendo, Trali, 1 semana em apenas um dia. Mais cedo, muita comoção nas ruas, festas, nesse mesmo local, as pessoas estavam uma subindo em cima da outra, levantando cadeira, muita felicidade. Perguntei até para uma menina qual que é essa sensação. Várias pessoas dizendo, é o melhor dia da minha vida. Uma outra garota me disse o seguinte, você é brasileiro? É uma sensação de Copa do Mundo pra gente. É assim que eles descrevem. Mas nem todos os reféns, os corpos ainda não foram liberados, então a sensação, a temperatura das ruas foi mudando. Nesse momento acontece aqui. Acontecia agora há pouco uma oração e eles nesse momento, os israelenses, estão dançando também, comemorando esse momento que é muito importante para os israelenses e também para os palestinos e para toda a comunidade internacional. Eu e o Ross Salinas passamos inclusive em Jerusalém Oriental, ali na parte palestina. Tanto israelenses quanto palestinos falam em alívio, mas também uma dúvida sobre o que vem por aí, se é apenas um cessar-fogo ou se é uma paz duradoura aqui no Oriente Médio. O país, Israel, respirou aliviado, então, o retorno dos 20 reféns vivos. Mais cedo nós acompanhamos ao vivo. Um desses reféns é o Eviatar David, que em agosto desse ano apareceu num vídeo gravado pelos terroristas do Hamas, extremamente fragilizado, sendo obrigado a cavar a própria cova. Numa entrevista coletiva que terminou agora há pouco, os médicos disseram que o clima é de otimismo, mas também de incerteza sobre o futuro de Gaza, sobre o destino do Hamas e também sobre a devolução dos restos mortais daqueles reféns que morreram em cativeiro. Seriam 26 corpos e há ainda 2 reféns que as autoridades israelenses não sabem se estão vivos, se estão mortos. Pelo acordo inicial, o prazo para entregar todos os reféns terminaria hoje. Mas os terroristas já haviam pedido mais tempo para entregar os mortos e Israel concordou. No meio da tarde, o Hamas informou que devolveria hoje apenas 4 corpos, o que surpreendeu, inclusive, ao governo israelense, os militares israelenses.
A organização que representa as famílias dos reféns denunciou o que para eles é uma violação clara do cessar-fogo. Agora, no fim da tarde, a Cruz Vermelha informou que recebeu 2 corpos. O governo israelense informou que eles ainda serão identificados e pediu cautela. Do lado palestino, o dia também foi de alegria, mas com uma pontinha de decepção. Como previsto, Israel libertou quase 2.000 prisioneiros que foram recebidos com muita festa na Cisjordânia e também na faixa de Gaza, mas nem todos puderam voltar para casa. De acordo com a organização que monitora prisioneiros palestinos, que é ligada ao Hamas, mais de 150 prisioneiros foram enviados diretamente para o exílio, deportados para outros países árabes. Vamos ver na reportagem como é que foi esse dia histórico aqui no Oriente Médio. As primeiras imagens mostravam um comboio da Cruz Vermelha percorrendo as ruas destruídas da cidade de Gaza. Era a confirmação que o mundo esperava. A libertação havia começado. A organização recebeu um primeiro grupo de 7 reféns das mãos do grupo terrorista Hamas e os transferiu para as forças israelenses. A cada imagem transmitida pela televisão, familiares em Israel reagiam com lágrimas, aplausos e festa. O reencontro tão esperado estava muito perto de acontecer. Ao mesmo tempo, parentes dos outros sequestrados, que ainda estavam em poder do Hamas, receberam ligações de vídeo. Foi a primeira vez que a Inavi falou com o filho depois de 2 anos. Natan, você vai voltar para casa. Eu te amo. A guerra acabou e você vai voltar. Eu tô te esperando. Israel parou para testemunhar o momento histórico. Na Praça dos Reféns, em Tel Aviv, milhares de pessoas acompanharam por telões. Faz 2 anos que esperamos por esse dia para ver os reféns voltarem para casa. O fim da guerra, a volta dos soldados, é um dia histórico, celebrou a Siegel. Muitos agradeciam ao presidente americano pela atuação para destravar as negociações do cessar-fogo. Donald Trump acompanhou a libertação dos primeiros reféns a bordo do Air Force One, a caminho de Israel. Ainda no ar, ele declarou: a guerra terminou. Vocês entenderam isso? War is over. Okay, you understand that? Trump foi recebido no aeroporto de Tel Aviv pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Os dois seguiram juntos para Jerusalém, onde Trump era esperado para um discurso no parlamento. O presidente americano Donald Trump chegou aqui no parlamento israelense por volta de 11 horas da manhã, pelo horário local. Olha a quantidade de apoiadores aqui para vê-lo de perto. Donald Trump e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu tiveram cerca de 30 minutos a sós dentro do carro para afinar alguns pontos de discordância. Ontem, Trump disse que a guerra acabou, mas Netanyahu não descartou a volta da ofensiva militar depois da libertação dos reféns. Ao chegar, Trump assinou o livro de visitantes e falou rapidamente com os jornalistas. A caminho do plenário, um repórter pergunta para Trump: a guerra acabou oficialmente? O americano respondeu: sim. Antes do discurso, Trump se reuniu com parentes de reféns. E ao mesmo tempo, em Gaza, o Hamas transferiu mais 13 reféns para a Cruz Vermelha. Eles foram entregues em Han Yunis, no sul de Gaza, e seguiram em comboio para uma base militar israelense. A multidão reunida em Tel Aviv vibrou. Uma explosão de alegria e de alívio. Todos os 20 reféns que sobreviveram aos 738 dias em cativeiro estavam em liberdade. No parlamento israelense, os congressistas receberam Trump com aplausos de pé. We welcome you here. Netanyahu discursou primeiro. Lembrou a dor e o sofrimento causado pelos ataques terroristas de 7 de outubro. Donald Trump é o melhor amigo que o Estado de Israel jamais teve na Casa Branca, declarou. Ele descreveu a proposta de paz americana como fundamental e completou se dirigindo a Trump: estou comprometido com a paz, você está comprometido com a paz e juntos alcançaremos a paz. We will achieve this peace. Mais uma vez muito aplaudido, Donald Trump declarou: This is not
Este não é apenas o fim de uma guerra, é o fim de uma era de terror e mortes. It's the start É o of amanhecer histórico de um novo Oriente Médio. a new Middle East. Over again. O discurso, que durou mais de 1 hora, foi interrompido por 2 parlamentares de oposição, que foram rapidamente retirados do plenário. And I just want to congratulate you. O presidente americano revelou ter dito ao primeiro-ministro israelense que a guerra em Gaza estava se tornando ruim, e ele elogiou Netanyahu pela coragem de encerrar o conflito. Bigger and better than it's ever been before. Trump também comemorou o retorno dos reféns e disse que os terroristas do Oriente Médio foram derrotados. Palestinians. Agora, não só para os israelenses, mas para os palestinos e muitos outros, o longo e doloroso pesadelo finalmente terminou. The long and painful nightmare is finally over. Enquanto os discursos aconteciam, ônibus com prisioneiros palestinos deixavam a prisão israelense de Ofer, na Cisjordânia. Como previsto no acordo, Israel libertou 250 condenados à prisão perpétua, além de cerca de 1.700 pessoas que haviam sido detidas em Gaza ao longo dos 2 anos de guerra. Parte dos ônibus seguiu para Ramallah, capital da Cisjordânia, onde os prisioneiros foram recebidos com festa. Outros prisioneiros voltaram para Gaza. Uma multidão acompanhou a chegada em Han Yunis. Era possível ouvir o barulho de tiros durante as comemorações. Em Israel, os reféns recém-chegados foram levados de helicóptero para 3 hospitais, onde passarão por uma avaliação médica completa. Aos poucos, as imagens mais aguardadas foram chegando. O Guy Gilboa Dalal, segurando a bandeira de Israel, fez um coração com a mão e mandou beijos. Com as mãos na cabeça e um sorriso nos lábios, o Alon Moel parecia não conseguir acreditar que estava enfim chegando em casa. E o Matan? Poucas horas depois daquela chamada de vídeo, ele teve esse reencontro inesquecível com a mãe. Esse e outros tantos abraços sonhados por 738 dias se tornaram realidade. Imagens de emoção, né? Comoventes aí em relação a tudo isso, esses reencontros todos com a família. Você viu na reportagem que uma parte dos reféns foi libertada no norte da faixa de Gaza, uma parte aqui no sul da faixa de Gaza. Essa aqui é a fronteira exatamente entre a faixa de Gaza com o Egito. E é aqui também que tem todos os comboios humanitários aguardando autorização para entrar e conseguir dar uma força, né, uma assistência aí para a população civil, que também está precisando de muito, de comida, de remédio, de roupa, de tudo, ali dentro da faixa de Gaza. E aqui no telão você acompanha com a gente as fotos, então, desses 20 reféns que foram libertados hoje pelo grupo terrorista Hamas. Você vê aqui comigo que são todos jovens, são todos homens. Eles fazem parte de um grupo aí de cerca de 250 pessoas sequestradas em Israel no dia 7 de outubro de 2023, portanto pouco mais de 2 anos. Alguns estavam naquele festival de música no deserto, quando foram surpreendidos. Outros estavam num kibbutz trabalhando. Outros até mesmo auxiliando militares, quando foram capturados e levados para dentro da faixa de Gaza. E por trás de cada foto tem uma história. Você conseguiu acompanhar com a gente há pouco alguns desses reencontros. Por exemplo, o caso do Alon Ohel. Ele tem 24 anos, ele era pianista antes de ser levado para um abrigo antibombas perto daquele festival de música. Sofreu ferimentos de estilhaços, ele ficou parcialmente cego, agora vai precisar de tratamento. Outro caso aqui que a gente traz para você, o Davi Cunho, de 35 anos. Ele foi sequestrado com a mulher e com as filhas gêmeas, que na época tinham 3 anos. Elas foram libertadas, a mulher e as meninas, em novembro de 2023, ou seja, pouco depois do sequestro, e ele ficou esse tempo todo em cativeiro e agora, portanto, vai poder rever as filhas que já estão com 5 anos de idade. Então você imagina o que vai ser para cada um deles, né? Esse reencontro e essa vida que vai recomeçar. Líderes de vários países comentaram sobre esse dia histórico
em que nenhum refém israelense está mais sob o poder do Hamas e também sobre o andamento do acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza. É claro que tem todo um desafio ainda de devolver corpos de reféns que morreram no cativeiro dentro da faixa de Gaza. Carolina Cimente, ao vivo de Nova York, com esses destaques aqui pra gente, dessa costura diplomática tão delicada e do que esperar também. Carolina, bem-vinda e boa tarde. Oi, Trali, boa tarde a você, boa tarde a todos. Não tinha como ser diferente, né? Vários governos do mundo elogiaram o acordo e o cessar-fogo, alguns também com algumas críticas. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, por exemplo, disse que espera que todos os acordos firmados entre Israel e o Hamas sejam implementados, mas observou que o plano de Donald Trump aborda a criação de um Estado palestino, mas em termos bastante gerais. Já o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse que qualquer acordo sobre o futuro de Gaza precisa estar alinhado com a solução de dois estados e que depois da guerra quem deve governar Gaza tem que ser decidido pelos palestinos. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu que todos os envolvidos aproveitem esse momento para honrar os compromissos para acabar com o pesadelo em Gaza e aí pressionou o Hamas a entregar todos os corpos dos reféns mortos. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, quando estava chegando ali no Egito para esse encontro que vai discutir o futuro de Gaza, disse que os países precisam se comprometer com a paz duradoura e garantir um futuro seguro para a região. E aí ele destacou que o Reino Unido vai ajudar, vai fornecer ajuda humanitária adicional para a faixa de Gaza. O presidente francês Emmanuel Macron, chegando ali no Egito, também disse que é um dia de alegria e emoção para muitas famílias, uma referência aos reféns israelenses que começam a se reunir com seus parentes depois de 2 anos, né? Macron já anunciou que vai organizar um evento na França para levantar fundos para reconstrução e ajuda a Gaza. E a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a União Europeia vai ajudar a financiar a reconstrução de Gaza e a implementação de reformas internas da autoridade palestina, que é uma condição prevista no acordo para que a autoridade possa participar do futuro governo de Gaza, algo que ainda tem que ser aceito pelos terroristas do Hamas. Muito bem, Carolina. Esses países todos agora vão sentar nas próximas reuniões, por tudo que a gente tem observado, para definir qual vai ser, de fato, a contribuição financeira de cada um para essa reconstrução. Eles ainda vão ter que fazer uma estimativa geral de tudo que vai ter que ser reconstruído. Só a cidade de Gaza, 500 mil de pessoas tiveram que deixar, né, essa cidade ao norte e se refugiar no sul. Então esse pessoal todo agora começa a voltar e está tudo muito destruído por lá. Então eles vão ter que sentar, vão ter que, obviamente, pedir permissão para entrar, para fazer essa aferição, averiguar direitinho o que é que vai ter que ser feito, para depois fazer os cálculos financeiros e um cronograma de ajuda. Isso, obviamente, se o plano todo de cessar-fogo for levado adiante e virar e se transformar num acordo de paz duradouro. Muito bem, você viu na abertura aqui do JH, o presidente americano Donald Trump viajou para o Egito, logo depois de discursar no parlamento de Israel. Ele está se reunindo com líderes de vários países que participam de uma conferência sobre o futuro da faixa de Gaza. Esse é o exato momento em que ele assina ali o acordo de paz, ou seja, a implementação de algo mais duradouro na região, com envolvimento de nações também importantes do Oriente Médio, parceiros estratégicos dos Estados Unidos na região. E agora há pouco, mediadores do Egito, da Turquia, do Catar assinaram então esse acordo de cessar-fogo em Gaza, sem a presença de Israel, nem também representantes do Hamas. Nosso correspondente Felipe Santana traz informações também direto de Nova York em relação a tudo isso. Felipe, o que é que você destaca aqui pra gente, por favor? Boa tarde. Oi, Trali, boa tarde para você, boa tarde a todos. Antes mesmo do presidente americano Donald Trump pousar no Egito, o presidente egípcio estava ali articulando contra os líderes. Ele teve encontros com o presidente francês Emmanuel Macron, o presidente turco Recep Erdogan, o emir do Catar. Todos estão ali coordenando para implementar esse cessar-fogo e também as próximas etapas de reconstrução de Gaza. Mais de 20 líderes mundiais estão participando desse encontro no Egito, a maioria da Europa e de países árabes.
mas uma ausência está sendo muito sentida do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Hoje é feriado judaico, ele alegou oficialmente que seria esse o motivo, mas quem está lá no Egito é o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas. Quando Donald Trump chegou, ele fez uma aparição para a imprensa ao lado do presidente Abdel al-Sisi do Egito. Ele estava ao lado do secretário de Estado, Marco Rubio, e do genro dele, Jared Kushner, que participou das negociações. Trump disse, nesse momento, que começou agora a fase 2 das negociações de paz em Gaza. Porque o plano apresentado pelos americanos tem 20 tópicos que devem ser seguidos para uma paz duradoura. E eles estão divididos em 3 fases. Agora, na reportagem, a gente vai entender que fases são essas. O plano de paz americano tem 3 fases. A primeira é a que a gente está vendo agora: libertação dos reféns, dos prisioneiros palestinos e o cessar-fogo. As negociações para a segunda fase começam agora. A ideia é destruir os túneis subterrâneos do Hamas na faixa de Gaza e também todo o armamento do grupo terrorista. Os membros do Hamas que se comprometerem com uma coexistência pacífica serão anistiados e vão poder sair da região para países que aceitarem recebê-los. Para isso, os Estados Unidos vão mandar 200 soldados para Israel. A promessa americana é que nenhum militar do país vai entrar em Gaza. Países árabes devem se juntar no que chamam de Força Temporária de Estabilização. Depois começariam as negociações para a fase 3, a de implementação de um governo de transição para Gaza. Esse governo seria formado por palestinos técnicos. São eles que vão criar um novo cotidiano para Gaza e fazer os planos de como reerguer a terra devastada. Esse governo seria apolítico. Se encarregaria apenas das tarefas cotidianas. Um comitê internacional, chamado de Comitê da Paz, chefiado por Donald Trump, supervisionaria esse governo. Outros membros deverão ser anunciados, mas um dos nomes é do ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair. Enquanto isso, a ajuda humanitária poderá entrar sem restrições. O plano é encorajar os palestinos a permanecerem em Gaza, oferecendo ajuda para reconstruir suas próprias comunidades. O Banco Mundial estimou no começo do ano que seriam necessários investimentos na ordem de 50 bilhões de dólares. O plano americano cita criar empregos, oportunidades e esperança. Gaza se transformaria numa chamada Zona Econômica Especial, com tarifas favoráveis aos países envolvidos na reconstrução, como os Estados Unidos. E aí a comunidade internacional estabeleceria uma conversa entre israelenses e palestinos que culminaria no reconhecimento da Palestina como um Estado. E a autoridade palestina, que hoje governa a Cisjordânia, depois de passar por uma reforma, assumiria o governo da região. Quando assumiu a presidência, Donald Trump chegou a postar na internet esse vídeo feito por inteligência artificial. Gaza transformada num resort de luxo. A imprensa americana teve acesso a um plano da Casa Branca para realocar moradores de Gaza para Somália e Sudão. Mas o plano de paz que vingou não fala mais em retirada dos palestinos. Você pode perceber que muitas vezes nessa reportagem a gente usou o verbo no condicional. Seria, poderia, porque tudo agora depende do curso da história. Nesses 2 anos de guerra, a faixa de Gaza já viu outros momentos de calmaria. Em novembro de 2023, 105 reféns foram libertados durante a trégua. De janeiro a março desse ano, foi o mais longo período sem bombardeios, quando 25 reféns foram libertados, além de 8 corpos devolvidos. O desafio dessa reconstrução é tremendo, enorme, gigantesco, porque toda a faixa de Gaza praticamente está destruída. É uma extensão aí de 40 quilômetros apenas. A região norte é a que concentrava a maior população antes da guerra estourar e é a que de fato está totalmente devastada. Hospital, infraestrutura, central elétrica, estrada, rua, avenida, casa, comércio, não sobrou quase nada na parte norte da faixa de Gaza. E como você viu na reportagem, um desafio muito grande também é destruir os túneis do Hamas. Antes da guerra começar, eram
em torno de 400 quilômetros de túneis, de acordo com estimativas do próprio exército israelense. Eles acreditam que ao longo do tempo foi aumentando a quantidade de túnel exatamente para que eles conseguissem se proteger melhor, e tem uma estimativa aí dizendo que hoje gira em torno de 520 a 700 quilômetros de túneis. Muitos reféns ficaram guardados, né, em cativeiro, escondidos aí pelos terroristas nesses túneis todos, e esses túneis também servem para comunicação interna dentro do território palestino. Então tem todo um desafio agora muito grande de você levar a segurança para a região e ao mesmo tempo reconstruir essa área toda, dando paz para essa população civil tão sofrida e tão arrasada em todos os aspectos aí por conta desses mais de 2 anos de conflito. E o futuro, que ainda não está tão certo assim, apesar de haver muita esperança em relação ao que vai acontecer. Tem muitos pontos em aberto, a gente está trazendo aqui. Hoje é um dia de alívio e um dia também de olhar para frente com mais esperança. Guga Chakra, ao vivo aqui direto de Nova York, nosso especialista em Oriente Médio. O Guga traz aqui um pouco desses passos que são, mas que não são suficientes para garantir uma paz de fato duradoura. Guga, bem-vindo e boa tarde. De que forma que você recebe esse dia histórico? O que você traz como alento no sentido de projetar o futuro e, ao mesmo tempo, o que te preocupa muito? O que vai ser necessário acontecer para que isso tudo avance? Bem-vindo. Boa tarde, Trali, boa tarde a todos. Hoje, o presente é um dia para enorme celebração, Trali. Não tem o que discutir. Os 20 reféns israelenses que ficaram 2 anos nas mãos do Hamas e do Jihad Islâmico voltam para suas famílias. É emocionante ver as imagens. Centenas de prisioneiros palestinos em Israel também voltam para suas famílias. Centenas de milhares de palestinos podem nesse momento sobreviver sem o temor de que sejam alvos de bombardeios de Israel. Voltar para casa é complexo porque a maior parte das casas deles foram destruídas. Dito isso, é um cenário muito melhor do que o de 2 semanas atrás. 2 semanas atrás, continuavam as ações militares israelenses, os reféns continuavam ali sendo mantidos pelo Hamas e pelo Jihad Islâmico. É um enorme avanço isso que aconteceu. Agora, sobre o futuro. Por um lado, há um grande ceticismo, Trali, porque o plano prevê, em primeiro lugar, o desarmamento do Hamas. O Hamas deixa claro que não irá se desarmar. E o grupo tem o monopólio da força dentro da faixa de Gaza nas áreas que não são ocupadas por Israel nesse momento. E mesmo ali tem havido confrontos entre o Hamas contra algumas milícias ligadas a clãs. Mas o grupo deixou claro que não irá se desarmar. Se não se desarmar, o processo do cessar-fogo não avança. Israel, o governo do Netanyahu, também, nesse momento, ainda ocupa a maior parte da faixa de Gaza. É importante frisar, a segunda maior cidade, Rafah, continua nas mãos de Israel, mas Israel está cumprindo o que prevê o acordo nesse momento. Mas o Netanyahu, a coalizão de poder dele, deixa muito claro que é contra o estabelecimento de um Estado palestino. A coalizão do Netanyahu, membros mais extremistas, defendem a anexação da Cisjordânia, que é um território reivindicado pelos palestinos para um futuro Estado, mas cuja maior parte é ocupada por Israel com a construção de dezenas de assentamentos onde vivem centenas de milhares de colonos israelenses de forma ilegal pela legislação internacional. Portanto, os obstáculos são gigantescos. O que tem a favor nesse momento, que pode deixar mais otimista? A figura do Trump, a mudança do Trump. A gente vê que o Felipe Santana mostrou agora que o Trump, no começo da administração dele, ele defendeu a limpeza étnica dos palestinos na faixa de Gaza. Ele defendia que os Estados Unidos assumissem a faixa de Gaza. Ele deu uma tremenda guinada nas últimas semanas e passou a incorporar, defender o acordo que era proposto pela comunidade internacional, aceitando agora um processo que possa levar à criação do Estado palestino e pressionando o Netanyahu. Então, ceticismo por um lado, esperança pelo outro. Trali. Valeu, Guga, muito obrigado. Nós vamos voltar aqui com imagens ao vivo, diretamente do Egito, para você. Você vê nesse momento aí os líderes reunidos lá em Sharm el-Sheikh,
e o pronunciamento, a manifestação ao vivo do presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi. São vários líderes mundiais, e especialmente da região, o presidente da Turquia, da Autoridade Palestina, o emir do Catar, tem também o premier do Reino Unido, o Keir Starmer, o presidente da França, Emmanuel Macron, você vê do lado esquerdo ali o presidente norte-americano Donald Trump, e eles que assinaram há pouco aí, mais de 20 líderes mundiais se reuniram nessa cúpula de paz no Egito, assinando esse acordo de paz, esse cessar-fogo, com a perspectiva aí da reconstrução da faixa de Gaza e de uma paz duradoura na região, claro, aguardando, portanto, aí o desarmamento do Hamas e outras questões importantes também. Cúpula de paz, então, no Egito. Nós voltamos a qualquer momento com novas informações, vamos atualizando tudo aqui para você dentro do Jornal Hoje.